Olá, Jerusa. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Meire. Como passaram de ontem. Renato, mãe Eliana. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aí vencendo mais um dia. Estela Mares. Cleide, eu vi sua mensagem ontem, Cleide. Anotei aqui o nome dos irmãos. Rosana, Paz do Senhor, Rosa. Anotei, Cleide, aqui os nomes. Vi que você é prima dos conhecidos da Deuseni e da Malu. E Paz do Senhor, Cristina. Então, é bênção, né? A gente vai conhecendo um ao outro até mesmo sem esperar. O Senhor, Ele nos surpreende, né? Paz do Senhor, irmã Edvanda, Renato Bertolini. Tem uma fotinha aqui, eu não consigo saber quem é. Irmã Márcia, querida, como está a Flávia, irmão Marcos, todos aí. Espero que estejam bem. Ontem foi aniversário do Renato, a gente comemorou lá junto com ele. Fizemos uma oração, né, Renato? Cantamos parabéns, estourou champanhe, enfim, foi uma bênção, né? Comemorar mais um ciclo aí que o Senhor está te concedendo, né, para a sua vida. E isso é louvável ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Aline, Danilo, seja bem-vindo. Irmã Santinha, Paz do Senhor Jesus. Já vou adiantar para os irmãos que de quarta e sexta-feira os nossos irmãos vão estar passando a palavra, os louvores online da Igreja Nova Vida em Cristo. Então, irmãos, eu espero que os irmãos estejam de acordo. Eu já falei com alguns irmãos. A gente vai, para não sobrecarregar os irmãos, para ouvir a mensagem ao meio-dia e depois à noite, às vezes não, né, fica muito corrido. Eu sei que nós temos uma vida corrida, não é fácil para nós, para vocês, nem para mim, que preparo a palavra. E a gente vai estar ouvindo a palavra pura e genuína, a palavra verdadeira, porque os nossos irmãos são pessoas de Deus, pessoas que se preocupam com as almas, né? E a gente, então, tem uma responsabilidade muito grande perante o Senhor de estar indicando para os irmãos, né? Como fazer, onde o Senhor tem para os irmãos ouvir, o que edifica, o que não edifica. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha caminhada com Deus, o que edifica, a gente guarda, aprende, coloca em prática. O que não edifica, lança fora, faz como a palavra lá. Quem tem ouvidos, ouça, né? Aquele que não guarda, então não vai guardar, vai lançar fora, ó, isso não me edificou, não me ajudou, então deixa para lá. Mas aquilo que edifica, aquilo que ajuda, aquilo que esforça, que dá esperança, né? É o que o Senhor sempre tem para nós. Mas o Senhor também tem exortação, muitas vezes, né? A palavra dele nos exorta como andar, como seguir, como proceder, como falar, como entrar, como sair. O livro de Provérbios é um livro assim que tem muito ensinamento para as nossas vidas, de como nós devemos proceder. Salomão foi um rei muito sábio, então é um livro assim que nós podemos meditar nele, que nós vamos aprender muito. Eu aconselho os irmãos a ler, né, a meditar nesse livro
Além dele ter muitas filosofias, ele tem palavra que instrui, que ajuda, que orienta. E então, irmãos, os nossos irmãos lá é uma igreja simples, é um povo em pequeno número, mas é um povo assim que busca a presença de Deus, que tem compromisso com o Senhor. Então a gente vai estar passando as quartas e sexta para a gente estar ouvindo a palavra à noite com os nossos irmãos, que vai ser online, né, irmã Wanda, Edvanda, que está aí, que é uma das irmãs que estão lá firme. Ela é a líder praticamente da oração da manhã, né, que a gente estava juntas sempre ali. E então nós temos certeza que os irmãos lá são irmãos idôneos, irmãos de Deus, né? A gente convive há um bom tempo, há muitos anos. E então os irmãos, sentindo no coração, entrem de quarta e de sexta-feira para ouvir, né, a palavra, os louvores. Então a gente vai deixar as quartas e as sextas-feiras, nós não vamos fazer as orações ao meio-dia, nós vamos estar seguindo então à noite, às 7h30, que é o culto, inicia às quartas-feiras, e às 8 horas da noite, ou seja, 20 horas às sextas-feiras. Então os irmãos estão convidados, e nós vamos ficar então com as orações de segunda a escrito. Desculpa, irmãos, houve aqui eu acredito que é a internet, né? Deu uma falha aí. Então vamos para a palavra, para a oração. A Meire hoje vai estar fazendo oração no final. Louva a Deus pela disposição da nossa irmã que está aí, perseverando. E com certeza o Senhor está recebendo as orações, porque é para Ele, é por Ele, e é Ele quem faz, não somos nós, né? É o Senhor através da nossa fé. Então a palavra hoje ela se encontra em Lucas 8, que fala sobre a parábola do semeador. Nós vamos estar meditando, desculpe, irmãos. Nós vamos estar meditando então, lendo aqui a palavra do capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, para nós termos um entendimento maior. Então diz assim a palavra do Senhor. Peço para os irmãos estarem na intercessão e espírito de oração, para que então a nossa vida, o nosso coração chegue na presença de Deus. Senhor, antes de falar da Tua palavra, nessa hora, Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem, ó Deus, nos concedido. Abençoa os meus irmãos, guarda, Senhor, o coração de cada um, que essa palavra caia, Senhor, no coração pronto, numa terra boa, que é, ó Deus, o tema, o título da semente, que nós vamos estar hoje falando dentro da palavra, da parábola de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, entender e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa, tira todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Então, a parábola do semeador diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então, Jesus tinha saído de Cafarnaum, da casa dele, estava à beira do mar, pregando ali para uma grande multidão. E ele então estava falando em parábolas, comparação. Ali na Palestina tinha pessoas simples do campo, agricultores. Então Jesus ele sempre pegava uma comparação para que os irmãos pudessem compreender o que ele estava dizendo. Então aqui ele diz assim: eis que o semeador, irmãos, é a palavra que semeia, é a pessoa que semeia a palavra. No caso aqui, Jesus estava falando sobre ele mesmo, né? Que ele estava semeando. Hoje o que nós falamos, a palavra de Deus é uma semeadura, é uma semente, né? Então ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Então ele estava semeando a palavra do Pai. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
Então ali, à beira do caminho, era um solo difícil, um solo que era duro, que passavam e pisavam. Então semeou sobre aquela terra dura. Aquela semente, ela ficou por cima do solo, ela não penetrou naquela terra. Aí diz que os pássaros, né, vieram, diz assim, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então era uma terra dura, caiu a semente, ela não penetrou na terra e os pássaros vieram lá e comeram essa semente. Então ele fala, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Então uma semente que cai numa pedra é complicado, é difícil realmente ela germinar, né? Então aqui Jesus ele estava comparando a semente caindo sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos, ouça. Então, ele lançou a parábola, e agora? O que eu entendi dentro dessa parábola aqui, que Jesus lançou para aquela multidão? Então os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram, mestre, nós não entendemos o que o Senhor quis dizer através dessa parábola. Aí Jesus então explicou para os discípulos dele o que significava aquela semente que ele estava falando. Então Jesus diz assim, ele explicou a parábola e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Jesus respondeu-lhe, a vós outros, ou aqueles que estavam sempre próximo dele, que estava seguindo com ele, que estava procurando aprender com ele. Então ele diz assim, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Aí ele explica para eles o que significa a semente. A semente é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são os que ouviram e veem. E a seguir, o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha o que o diabo faz, né, irmãos? Então ele vai lá, tira a palavra do Senhor, a semente, para que aquela pessoa não venha se salvar, e ele toma aquela alma para ele. Então esse é o intuito de Satanás, né? E contra o que Jesus diz, contra a palavra de Deus. Aí ele fala agora da segunda semente. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. E estes não têm raiz, crescem apenas por algum tempo, param no meio do caminho, desistem. E na hora da provação se desviam. Então, na hora da provação, na hora da tribulação, ao invés de olhar para o mestre, olhar para a palavra, vai olhar para a tribulação. É como Pedro ali, a hora que ele estava andando sobre as águas, ele estava indo. De repente, ele olhou, ele afundou. Só que o mestre estava ali pertinho dele, segurou as mãos dele e ele não chegou então a se afogar, porque o Senhor ajudou. Então, irmãos, na hora que nós estivermos passando a tribulação, a provação, nós não podemos olhar para ela. Nós devemos olhar para a palavra, para o mestre, para Deus, porque ele nos socorre, ele nos ajuda. Então aqui, essa segunda semente, ela não consegue, na hora da tribulação, da dificuldade, ela fica desesperada, muitas vezes até blasfema do nome de Deus. Que Deus é esse, né, que não me ajuda? Olha o que eu estou passando. Mas, irmãos, todos nós passamos.
O próprio Jesus passou. Ele disse para nós: no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz a seguir? Tende bom ânimo. Então, o que você está passando aí hoje, se é uma tribulação, uma dificuldade, uma provação, tende bom ânimo. Segura na mão do Mestre. Ele não vai deixar você perecer. Então, é uma escolha nossa, uma opção nossa. Ou seguramos na mão do Mestre, olhamos para Ele, ou então olhamos para a tribulação e não vamos vencer em Jesus. Aí ele continua falando: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, é verdade. Nós vemos muitas vezes do nosso lado, ao nosso redor, pessoas tão agitadas, preocupadas com tantas coisas dessa terra, desse mundo. Não que nós não devemos. Sim, devemos limpar a nossa casa, fazer a nossa comida, lavar a nossa roupa, passear, sair, fazer um bom passeio, ter um diálogo, uma comunicação. Mas, irmãos, o primordial é estar com Jesus. E muitos esquecem dessa parte. Acha que é só oba-oba e vamos que vamos, aí chega a tribulação. Não vai, não consegue, não tem força, não se sustenta, porque Deus, então, não está com ela não amadurece. É aquele fruto que está lá, ele nasce, você olha para ele, parece até que é um fruto bonito, mas de repente ele cai. Ele não consegue desenvolver, crescer e amadurecer, né? Então é isso que o Senhor está ensinando aqui para nós dentro dessa palavra. E o quarto, né, a quarta semente para a quarta pessoa, para o quarto coração, a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, aquele que realmente tem um bom coração, não é um coração ansioso, não é um coração duro, né? Aqui essa pedra, ela significa um coração duro. A semente que muitas vezes cai ali naquela terra, naquele solo, que não penetra, é aquele coração que não dá ouvido, não adianta, você pode falar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não vai resolver, porque é escolha, né? Então aqui o Senhor, ele estava falando sobre cada coração. Essa terra significa o nosso coração. Então aqui as sementes, elas são iguais para todos. Jesus deixou uma única palavra para todos nós. A diferença, ela não está no semeador, e nem na semente. A diferença, ela está no coração de cada um que ouve, que procura conhecer a palavra, né? Muitas vezes eu conheço pessoas que começam a ler a Bíblia, dorme, literalmente, irmãos, estão ali, de repente, pá, cai. Por quê? Uma opressão, algo que não deixa a pessoa caminhar. Então ela já desiste, ela não vai ouvir, né? Já ali tampou os ouvidos, não tem como. Então isso é falta de força, de perseverança, né? Um coração que não é disposto a ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor ali, ele clamou, quando ele terminou essa parábola de explicar, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele deixou para nós, né? Você quer, você vai procurar ficar firme, você então vai produzir bons frutos. Aqui ele diz que uns produziriam 30%, 60%, 100%. Então tudo depende do coração, né? Da nossa disposição, da terra, da semente. A semente é a palavra. Você tem ela na sua mão. Hoje, né, com essa tecnologia, é só ligar um botão ali, a gente já tem a palavra. É só conferir dentro da nossa Bíblia, dentro da palavra que está na nossa mão. Isso é verdade? Isso realmente Deus deixou para nós?
o Senhor falou, né, comigo através desse homem, dessa mulher, dessa criança, e agora então eu vou conferir na palavra dele. E assim, irmãos, nós vamos crescendo. É a mesma coisa quando nós queremos muito algo e desejamos. O Senhor, então, compara, né, que essa semente, a palavra dele. É uma palavra de fé, é uma palavra de confiança, é uma palavra de exortação para o nosso coração, né? Em outras ocasiões também, Jesus, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E quando nós então amamos o nosso Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, irmãos, Satanás não tem brecha para entrar na nossa vida e tirar então a semente que o Senhor deixou para nós e que está nas nossas mãos. Só depende de nós, né, irmãos? Ninguém vai nos salvar. Naquele dia eu não vou conseguir segurar no pé da Rosa e falar para ela: ô Rosa, me leva junto com você porque eu quero entrar nos céus, né, irmã Miriam? A gente não vai conseguir. Então é individual. O profeta Ezequiel, ele fala, né, sobre o verdadeiro ofício. A responsabilidade, ela é pessoal. A nossa parte é falar, é orar, é confiar, é crer, é esperar em Cristo. E a parte de cada um é Deus que faz. Como diz lá o apóstolo Paulo: um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele que dá o crescimento nas nossas vidas. Hoje eu não tenho um pastor que está junto comigo todos os dias para eu ouvir a palavra por ele. Hoje eu não tenho. Muitas vezes posso sim entrar, que eu entro, eu ouço aquilo que edifica, gosto. Mas, irmãos, o crescimento depende de nós. É nós e Deus. Não tem como nós ir lá e pedir, né? Como aquelas 10 virgens lá. Quando o esposo bateu a porta, elas não tinham azeite na sua lamparina. E o esposo chegou e elas foram então pedir azeite para aquelas outras virgens que tinham. E elas falaram: não vamos lhe oferecer o azeite para que não falte a nós. Então o esposo veio, as 5 virgens que foram prudentes, que tinham azeite na sua lamparina, então elas cearam com o esposo. E as outras 5 virgens então eram loucas, né? Elas não se prepararam para o encontro com o esposo. E nós devemos então, meus irmãos, todos os dias falar para o Senhor: Deus, eu quero ser essa semente que dê fruto, essa semente, Senhor, que realmente tenha um coração bom, disposto à Tua palavra, né, que é a semente. Amém? Então vou estar chamando a nossa irmã Meire, que vai estar fazendo a oração. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos têm oportunidade, quando quiserem, fazer oração. Falei ontem, vou repetir hoje. Está aberto para todos os nossos irmãos. Amém, irmãos? Vamos crescer, vamos amadurecer juntos. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e nós aprendemos com Deus. Amém? Eu deixei no rodapé aí alguns versículos de lição de casa para os irmãos. Aí se amanhã não, quinta-feira, vocês quiserem colocar o versículo que vocês estudaram, meditaram, entenderam, aí a gente vai estar um ajudando o outro através desses versículos. Amém? Está no rodapé da mensagem. Meire, não está aparecendo o seu pedido. Aparece o seu nome, mas não aparece lá no final, aprovar, para eu clicar, tá? Só Meire Santos e não aparece no final.
Como que nós vamos fazer? Alguém está me perguntando, você é a nossa pastora, amém, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Apareceu, eu cliquei lá e aprovei. Manda novamente, Meire, o pedido. Apareceu, você entrou, deu a mensagem e sumiu novamente. Você mandou, Meire, novamente? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, Meire. Vamos a última vez. Não aparece. Então vamos orar. O Senhor tira todo impedimento, tudo aquilo que aparece todos os irmãos para aprovar, menos você mesmo. Complicado, né? Só Deus na causa. A hora daí a gente vai orar daqui então. E o Senhor então vai conduzir as nossas vidas. Amém? Senhor, nessa hora nós queremos apresentar todos esses nomes que estão aqui nesse caderno, aqueles que pediram oração ontem, Senhor, a nossa irmã Cleide, os nossos irmãos que estão aí agora na mesma união, colocando no teu altar, ó Deus, a sua petição, muitas vezes para a família, para os amigos, para os irmãos, para os pastores, para o ministério. Deus, o Senhor conhece, por uma porta de emprego, por uma entrevista que foi feita e que está aguardando, Senhor, um resultado. Pai, são tantas, ó Deus, as condições que muitas vezes, as circunstâncias que os meus irmãos precisam que o Senhor venha, ó Pai, ao encontro de cada um. Nessa hora nós unimos a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança no Senhor, porque é o Senhor, meu Deus, que age, que faz. A nossa parte, Pai, é clamar, é falar, porque o Senhor conhece até os nossos pensamentos. Não precisaríamos nem mesmo falar, mas o Senhor, como um Pai bondoso, amoroso, um Pai que gosta de nos ouvir, Senhor. Então nós colocamos, Pai, as nossas petições, os nossos agradecimentos. Falamos ao Senhor que nós te amamos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Que nós queremos, ó Deus, dentro dessa palavra que foi ministrada hoje, ter um crescimento. Eu quero, Deus, crescer mais e mais na tua presença. Receber, Senhor, mais do teu amor. Não esse amor filéu, Senhor, amor eros, mas um amor ágape. O amor que vem do teu trono. Para que eu possa, então, Senhor, dividir, como o Senhor dividiu, ó Pai, em palavras, em atitudes, muitas vezes, ó Pai, em condições. O Senhor sabe, Deus, o que cada um tem no seu coração, na sua mente. Abençoa cada família, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aí online. Como disse a Meire ontem, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles que forem compartilhar, Senhor, ó Deus, essa palavra de hoje abençoa, tira todo impedimento, que cada dia mais almas, ó Deus, se acheguem aos teus pés, para ouvir a tua palavra, para saber que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor não faz acepção de ninguém e que nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio, ó Pai, para entrarmos na tua presença,
como a palavra de ontem foi dita. O Senhor ali, quando consumou, Senhor, naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Hoje nós não dependemos mais, ó Pai, do homem para entrar na tua presença. Nós dependemos de um coração contrito, de um coração verdadeiro, de um coração que te ama verdadeiramente, para que o Senhor então possa nos ouvir. De um coração, Senhor, que tenta se santificar a cada dia na tua presença. E qual é a parte para a santificação? Conhecer a tua palavra, porque ela nos ensina o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor espera de nós e o que, ó Deus, nós devemos fazer para nós estarmos contigo todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amo, meus irmãos. Por mim eu ficaria a tarde toda, como diz a Meire, a tarde toda, como diz a Rosa, a irmã Márcia, a Deuseni, todos que estão aí online aguardando. Mas o Senhor, Ele está conosco a tarde toda, Ele está conosco a noite toda, o dia de amanhã e todos os dias. Ele diz na palavra dele: estarei com vocês, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco. Amém? Um beijo no coração de cada um. Amo vocês. Até quinta-feira ao meio-dia, em nome de Jesus. Amanhã vamos estar então na live da igreja, se os irmãos assim sentir, para edificarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros. Que Deus os abençoe.